Pronto, está iniciando a gravação. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre quais são os tipos de pesquisa que são realizados no campo da epidemiologia. Vou trazer para vocês vários exemplos e no final da aula a gente vai aprender detalhes sobre os projetos que vocês vão organizar, escrever, me enviar, vou corrigir, vou devolver e vou entregar a versão final na próxima segunda-feira. Para o envio desses projetos, eu vou criar uma pasta no SIGA-A, fechando, eu coloco ela para fechar às 23h59 da segunda-feira, no dia 11, então até lá vocês podem me encaminhar. Deixa eu explicar com detalhes como isso vai funcionar, e logo eu entro na aula, e no final da aula eu falo novamente, entro novamente nesse tema para a gente tirar as dúvidas. Vocês vão, em duplas, organizar projetos. O que é um projeto? É um planejamento de algo que vai ser executado. Então, vocês ainda não vão ter executado, ainda não vão ter dados em mãos, não vão fazer análises, não vão fazer nada. É só uma preparação para aquilo que vocês ainda vão fazer. Esse projeto, ou seja, esse planejamento, ele vai seguir um modelinho, que eu vou explicar hoje, e ele vai planejar a coleta de dados em sistemas de informação de saúde. O principal deles é o DataSUS, mas há alguns outros também, e eu vou falar deles hoje. Esse projeto, ele vai ser elaborado em duplas ou individualmente, vocês decidem. Se forem duplas, vocês vão escolher quem será a pessoa com quem vão trabalhar, e vão, durante a semana, me encaminhar uma primeira versão, uma segunda, uma terceira, quantas vocês quiserem, por e-mail, eu corrijo e devolvo. Faço sugestões, eu faço apontamentos sobre a possibilidade de execução ou não, porque às vezes surgem projetos que eu falo, não, esse não dá, o tempo não é suficiente, ou esses dados não estão disponíveis no sistema de informação, então eu vou auxiliando vocês. É necessário que vocês me enviem essa primeira versão, segunda, terceira, né, essas versões prévias, por e-mail, eu devolvo, para que vocês depois submetam a versão final no SIGA-A, na segunda-feira. Durante todo esse processo, de hoje até segunda, eu vou conversando com vocês pelo WhatsApp, então vocês podem falar comigo, mandar áudio, a gente pode marcar videochamada, se for o caso, e eu vou auxiliando vocês para a construção desse projeto. Lembrando que, quanto melhor foi o projeto, mais fácil fica executar depois a coleta de dados e análise que vai dar, vai subsidiar a construção do resumo. Então, são duas partes. Primeiro, vocês elaboram um projeto, se propondo a fazer algo. Depois que vocês me entregaram esse projeto, aí vocês entram na segunda fase, que é executar esse projeto. E a execução dele é parte da coleta de dados no sistema de informação, e a análise desses dados, e a escrita de um resumo, num modelo padrão de resumo que a gente submete aos congressos, por exemplo, a Semana da Biologia, e alguns outros eventos. As turmas anteriores, teve uma aluna do curso de medicina, não sei se eu já comentei com vocês, de Cáceres, que cursou a disciplina conosco, e ela submeteu o resumo dela a um congresso, e foi aprovada, ela foi premiada, inclusive. Agora, hoje, uma outra dupla daquela turma 2020/3 submeteu a um congresso, um resumo também, a um congresso de educação ambiental que vai acontecer em Cáceres, em março. E eu hoje também já conversei com os demais alunos daquela turma hoje, para eles submeterem mais, né, se mais pessoas têm interesse em submeter. Então, esse trabalho de vocês, que é essa construção desse projeto, a coleta de dados, a análise, depois a entrega da versão final, do resumo, ela é parte da disciplina. Terminando a disciplina, como vocês concluem a disciplina com uma correção fechada, porque no resumo é a mesma coisa, vocês vão me enviando primeira versão, segunda versão, eu vou corrigindo. Quando vocês entregam, o resumo está pronto. Então, depois, finalizada a disciplina, se vocês tiverem interesse, vocês podem submeter a congressos e melhorar o currículo de vocês. Até se tiverem interesse de ampliar a pesquisa, ou construir, por exemplo, artigos ou textos para congressos, eu continuo à disposição para orientar vocês, mesmo depois de ter fechado já a disciplina. O objetivo é aproveitar a disciplina, que é uma disciplina de pesquisa,
para vocês produzirem também, que aí vocês vão aprendendo na prática. Mesmo quando a disciplina era presencial, eu já usava essa metodologia e ela funcionava. Só que naquela época, a gente não coletava dados de sistemas de informação, nós coletávamos dados em campo. Então, a turma que executou esse tipo de pesquisa em campo, ela passou 2 dias lá na comunidade Del Rey, em Carlinda, e levantaram dados de praticamente toda a população de lá, e disso nasceram 2 artigos, não só resumos. Agora, por causa do tempo que nós temos, eu não estou pedindo artigos, porque o tempo não é suficiente para a gente trabalhar nesse nível, né? Mas, refaço o convite, quando terminar a disciplina, se tiver interesse, nós podemos trabalhar nisso juntos. Quanto a esses passos, a essas etapas, primeiro construir um projeto, depois coletar os dados, analisar e apresentar um resumo, vocês têm alguma dúvida? Está claro para vocês que são 2 avaliações, que são 2 etapas, como vocês vão trabalhar, já está bem claro para vocês? Para mim, sim. Sim, Vitor? Quem mais? Tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Cleonice, Thaisa, Claudineia, Giovana, Lucas, Cida. Nenhuma dúvida? Ok. Ótimo, que bom que está claro. Então, eu vou fazer uma apresentação explicando quais são os tipos de pesquisas que existem na epidemiologia. Eu não estou aqui apresentando todos, eu fiz uma síntese, porque nós não temos tempo para avançar além disso, e nem é o objetivo da epidemiologia em um curso de biologia avançar além disso, porque mesmo se nós estivéssemos cumprindo as 60 horas presenciais, nós não conseguiríamos avançar nessa direção, porque a ementa da disciplina é muito maior que isso. Mas eu vou apresentar os principais, e acredito que eles são suficientes para que vocês consigam entender um pouco melhor como se faz pesquisa em epidemiologia e como vocês, como biólogos, podem atuar nesse campo depois em sala de aula ou na pesquisa. Estão vendo a minha tela? Apareceu para vocês a apresentação? Apareceu. Ah, ótimo. Vocês podem me interromper quando vocês quiserem, eu não vejo o chat, então não tem como eu ler o que vocês escrevem. Mas o que vocês quiserem perguntar, a dúvida que vocês quiserem tirar, na medida que eu for falando, podem me interromper e perguntar, ou se não, anotem e no final eu abro um espacinho para as perguntas para tirar as dúvidas. Mas sintam-se à vontade para interromper caso vocês tenham interesse, ok? Então, é importante vocês prestarem bastante atenção nessa parte que eu vou explicar como é o delineamento de uma pesquisa em epidemiologia, porque ela é a base da construção do projeto de vocês. O que vocês vão fazer vai ser delinear uma pesquisa no projeto. Normalmente se escreve isso em uma página, mas o conteúdo dessa página, ele não é simples necessariamente, porque ele traz muitas informações. Primeira coisa, na epidemiologia, nós estudamos problemas epidemiológicos. Precisamos lembrar, eu vou retomar algumas coisas das explicações das aulas passadas. Da epidemiologia, nós estudamos a saúde das populações, como as doenças, por exemplo, ou os agravos à saúde, como acidentes, violências, consumo de tabaco, bebidas, aleitamento materno e vários outros fatores que podem ser estudados pela epidemiologia, como essas doenças e esses agravos se distribuem nas populações. Então, nós podemos pegar uma doença, escolher, eu quero estudar hanseníase. Aí eu decido em qual período de tempo eu vou estudar a hanseníase. Então, eu vou estudar de 2007 a 2017. Então, eu vou atrás dos dados desse intervalo de tempo que eu decidi, e preciso decidir em que lugar que eu vou estudar a hanseníase nesse período. Aí eu decido, por exemplo, que eu vou estudar em Carlinda. Então, eu vou estudar hanseníase, eu decidi qual é a doença, eu decidi qual é o período, 2007 a 2017, eu decidi que eu vou estudar em Carlinda, mas eu posso escolher também em qual população eu quero estudar isso. Eu quero estudar só entre adultos, só entre mulheres, só entre negros, ou se eu pegar uma população, um município que tem população indígena, por exemplo, estudar só entre os indígenas. Então, eu preciso, quando eu vou definir
Que tipo de pesquisa eu vou executar? Eu preciso primeiro pensar nesses aspectos. Qual é a doença ou o agravo? É possível estudar, por exemplo, o estupro. Como ela se distribui, como o estupro se distribui na população de mulheres, se distribuiu, né, no período, por exemplo, dos últimos 10 anos em Mato Grosso. Então, eu defini várias coisas. Eu defini que doença, ou que agravo, nesse caso, eu vou estudar, qual é o local, eu decidi que é o estado, Mato Grosso, qual é o grupo, o agrupamento humano, eu decidi que são mulheres, e eu defini os últimos 10 anos. Então, esses são os elementos importantes, necessários para se começar a construção de um projeto de pesquisa no campo da epidemiologia. São uma das primeiras coisas que vocês têm que pensar. E pensada, por exemplo, uma doença, como eu citei a hanseníase. Você não vai fazer só um levantamento do número de casos de hanseníase que teve nos últimos 10 anos, por exemplo. Você tem que buscar mais informações para poder entender como que essa doença se distribui nesse espaço e nesse tempo. Ou seja, no lugar que você escolheu estudar e no período que você escolheu para incluir na sua pesquisa. Então, se distribui entre quem? Entre adultos, entre homens e mulheres, de acordo com a faixa etária, de acordo com a condição socioeconômica, com renda, com nível de escolaridade. Então, não é só pegar a doença e o número de casos. Por exemplo, os boletins epidemiológicos da Secretaria de Saúde de Alta Floresta, diários, eles expõem o número de casos de Covid, da doença Covid-19. Lá tem o número de suspeitos, o número de pessoas internadas, o número de óbitos, e o número de pessoas testadas positivamente. Mas esses boletins, eles não nos dão informações sobre a distribuição da doença. São homens, mulheres, são crianças, são adultos, são idosos, a que classe socioeconômica eles pertencem, essas informações eles não têm. Então, só as informações que estão naquele boletim, elas não seriam suficientes para nós fazermos um estudo epidemiológico. Nós precisaríamos buscar mais informações sobre quem são aqueles indivíduos que constam naquele boletim, para que nós pudéssemos avançar um pouco mais nessa compreensão de como a doença se manifesta na população, que é o que a epidemiologia cuida, né? Para a gente entender como se constrói um projeto, nós temos que partir, primeiro, do problema epidemiológico, que eu já dei vários exemplos, e depois das variáveis epidemiológicas. Nós precisamos saber quais são as variáveis dependentes e independentes. Algumas perguntas ajudam para a gente entender isso. Eu coloquei 2 exemplos aqui. Exemplo 1. A população, brasileiros, trabalhadores, estudantes, jovens, negros, homoafetivos. Que agravos e doenças afetam a população negra? Então, como que a gente poderia estudar isso? Que agravos e doenças afetam a população negra? Vou pegar aqui mais para frente, que eu vou explicar um pouco melhor. A mesma coisa. Variável independente é a condição que produz uma mudança no estado de saúde de doença. Variável dependente é o efeito doença ou não doença. Variável dependente, violência policial e doenças da pobreza. É o que eu escolho, por exemplo, para estudar. Variável independente, população negra. Que seria os determinantes. Vou pegar um outro exemplo que vai ficar mais claro, porque esse é bem complexo. Vamos supor que a gente vai estudar a filariose. Filariose é uma doença causada por um euminto, que uma das suas variações é a elefantíase, que é o acúmulo de líquido nos membros, não necessariamente nas pernas, mas nos membros em geral, que é causado pelo derramamento da linfa causada por um verme, né, um euminto que fica migrando no sistema circulatório. Essa doença, ela é considerada uma doença da pobreza, ela é mais comum entre os pobres, que são as pessoas que são mais expostas a mosquitos que são vetores de doença. Então, se eu fosse estudar, por exemplo, a distribuição da filariose em uma determinada população, filariose, a doença que eu vou estudar, é a minha variável dependente. Agora, como essa doença se comporta na população, eu vou estudar usando variáveis independentes.
Então, como eu posso olhar a filariose se distribui de acordo com a renda? Eu vou levantar dados da distribuição da doença nas populações de 0 a 1 salário mínimo, de 1 a 2 salários mínimos, 3 a 4 salários mínimos e assim por diante, e ver qual é a frequência de distribuição da doença de acordo com a renda, ou com a escolaridade, ou com a escolaridade, né? Então, que estudou até 4 anos, estudou de 4 a 8 anos, estudou mais que 8 anos, hoje a gente usa no OV, né, por causa das mudanças na educação básica, moradia, se é rural, se é urbano e assim por diante. Então, aqui, usando esse exemplo, que é mais fácil que o anterior, filariose é minha variável dependente. Lá nos exemplos que eu usei de hanseníase, a variável dependente era a hanseníase. Que eu usei o exemplo do estupro, a variável dependente era o estupro. Quais eram as variáveis independentes? Ser homem ou ser mulher, ter mais renda ou menos renda, ter mais escolaridade, menos escolaridade, ou outros fatores, como ser adulto, ser criança, ou ser idoso, depende de qual é a doença que se escolhe, se é rural, a moradia, ou é urbana. Essas são as variáveis independentes. Quando vocês forem escrever o projeto de vocês, forem definir que informações vocês querem coletar no sistema de informação, por exemplo, no DataSUS, vocês vão pensar, que doença eu quero estudar? Eu quero estudar doenças respiratórias em geral em alta floresta. As doenças respiratórias são a variável dependente de vocês. Tá, eu vou perguntar para vocês, mas vocês vão estudar essas doenças respiratórias em que populações? Aí eles vão falar, eu quero olhar como elas se distribuem de acordo com a renda, de acordo com a moradia, se é rural, se é urbana, ou se é central, no núcleo urbano, ou se é periférico, ou seja, o centro da cidade ou periferia. Se a doença a frequência da doença é maior entre adultos ou idosos ou crianças, essas todas são variáveis independentes. São aquelas que vocês vão usar para poder compreender como a doença, que é a variável dependente, se distribui na população. Aqui é um segundo passo para melhorar a construção do projeto, é elaborar uma pergunta. Eu não vou cobrar necessariamente essa parte de vocês, que ela é um pouco mais complexa e ela é mais usada quando nós vamos escrever artigos, não só resumos, né? Resumos são mais simples. Mas, por exemplo, vou pegar o exemplo 2 de novo, que ele é mais simples. Pergunta, qual é a distribuição da filariose entre a população? Então, já tinha definido qual era a doença, e a pergunta de pesquisa pode ser simples como essa, qual é a distribuição? Como é que vocês vão olhar a distribuição? De acordo com a renda, com a escolaridade, se tem acesso a saneamento básico. E a hipótese, então, poderia ser, a população mais afetada pela filariose é a de baixa renda, escolaridade e acesso a serviços de saneamento básico, coleta de lixo, água tratada e esgotamento sanitário. Esgoto, né, rede de esgoto. Então, você faz uma pergunta e você cria uma resposta com base no seu conhecimento e no que você tem observado. E aí você escreve o projeto, determina qual vai ser a metodologia, como é que você vai escolher quem vai participar dessa pesquisa, se vai coletar dados de sistema, se vai pegar as entrevistas, porque existem outras formas também de coletar esses dados, né? Para comprovar ou não aquilo que você pensa que é a hipótese. Hipótese é isso, é aquilo que você considera que é a resposta para a sua pergunta. E você vai, com base nos dados analisados e compreendidos, então, comprovar a sua hipótese ou refutar a sua hipótese. Não há nenhum problema em refutar uma hipótese. E também não há nenhum problema em elaborar uma pesquisa e não encontrar resultado, não encontrar nada. Só que a gente, com o tempo, vai aprendendo a não cair nisso, né? Porque senão você gasta um tempo e não consegue ter resultados. No caso dos negros, aqui da pergunta, em função da raça, qual é a distribuição da violência policial entre as populações? Isso aqui dá uma pesquisa enorme, porque no Brasil nós sabemos que os negros são os que sofrem a maior parte da violência policial. Então, quais seriam os dados coletados? Raça, o IBGE pergunta, ele usa se é branco, se é pardo, se é negro, indígena, e os registros de violência policial. Nesse caso, os dados não viriam do DataSUS, mas dos registros da polícia.
E a hipótese poderia ser, a violência policial atinge a população negra em proporções superiores às demais populações, brancas, indígenas, por exemplo. Com base nos dados sobre raça e violência, quer dizer, como a violência se distribui de acordo com a raça no Brasil, poderia ser uma pesquisa assim, poderia-se comprovar ou refutar a hipótese de que a população negra sofre mais violência policial do que as outras populações. Esse tipo de pesquisa já existe, eu não estou inventando, e ela demonstra que os negros sofrem muito mais. Mas aqui é para vocês terem uma ideia de qual é a organização de um projeto de pesquisa quando se quer estudar isso. O que é aqui a variável dependente? É a violência policial. O que é a variável independente? Raça. Então, são duas só, uma dependente e uma independente. Aqui no segundo, no exemplo da filariose, qual é a variável dependente? A filariose. Quais são as variáveis independentes? Renda, escolaridade e saneamento básico. Então, o que tem que estar muito claro no projeto de vocês é qual é a variável dependente de vocês, que pode ser mais de uma, e quais são as variáveis independentes, que pode ser uma ou mais. Geralmente é mais de uma. Aqui eu trago para vocês algumas fontes de dados, para vocês verem os lugares. Como nós vamos trabalhar tudo online, nós não temos a possibilidade de ir a campo, aplicar questionário, essas coisas, por causa do período da pandemia, eu vou apresentar para vocês alguns lugares que a gente pode coletar dados. Então, existem várias formas de coleta, de disponibilização de dados. Existem os dados que são de registro contínuo, por exemplo, os dados do IBGE, que são coletados por meio da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuo. Ela não só coleta dados no país inteiro, como ela estima dados com base em modelagem matemática quais são as populações dos anos seguintes. Então, mesmo que não haja uma pesquisa anual em todos os lugares, há uma estimativa em todos os lugares de informações demográficas, sociodemográficas, porque existe um uso aqui de modelagem matemática para se chegar nisso. Esses dados, eles são coletados, por exemplo, em páginas como o portal de transparência, que diz respeito aos nascimentos, ao PNAD, quer dizer, então, 2 exemplos que eu estou trazendo aqui. Esse portal aqui de transparência, ele é do registro civil, ele diz respeito aos cartórios. Então, dá para pegar informações dos cartórios de várias regiões, pode ver que não tem dados de município aqui, ó, tem ano, mês, região, estado. Mas o estado do Mato Grosso dá para pegar quantos nascimentos no mês de agosto de 2020, quantos casamentos, quantos óbitos, todas essas informações podem ser coletadas. Esse é um exemplo de dados de coleta contínua, ou seja, o sistema está sendo alimentado todos os dias. Aqui é um outro exemplo do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, do SINAM. Ele está dentro do DataSUS, são dados de vigilância epidemiológica, e existe uma fichinha que é preenchida pelos profissionais de saúde quando atendem pacientes que apresentam doenças de notificação compulsória, ou seja, aquelas doenças que o profissional de saúde tem obrigação de notificar. Por isso que é sistema de informação de agravos de notificação, ou seja, que são obrigatoriamente notificados pelos profissionais de saúde. Também são dados que caem diariamente no sistema de saúde. Aqueles dados que os telejornais trazem diariamente de quantos casos de Covid foram diagnosticados por dia, quantos óbitos foram naquele dia, são dados que caem no sistema de saúde, no DataSUS, por meio de uma rede enorme de registros de escritórios de saúde distribuídos no país inteiro, que pegam esses dados das fichas que os médicos e demais profissionais de saúde preenchem e lançam nesse sistema, e o sistema fecha no final do dia aquelas informações que qualquer um de nós pode ter acesso. Ao invés de nós ouvirmos aqueles dados no telejornal, nós podemos entrar no DataSUS e pegar aquela informação, inclusive com muito mais detalhes. E não só no DataSUS, a Fiocruz criou um sistema completo de acesso aos dados da Covid, que nós podemos acessar e pegar as informações por município desde o início, desde o primeiro caso que teve no município, e observar a variação, quantos óbitos, quantos casos acumulados, e só não tem informações de sequelas, porque hoje, quando se contabiliza o número de doentes, aparece lá como pessoas curadas, né, mas o dado sobre as pessoas com sequelas não aparece.
e ele é bem importante. Outro sistema de informação é de mortalidade, que é do Ministério da Saúde, que é o Sistema de Informações, o SIM, que existem dados que vocês vão ter acesso também, porque tem um vídeo que eu fiz para vocês terem acesso, uma aula, né, que eu gravei, que explica vocês passo a passo para ter acesso a todas as informações, e lá tem mortalidade não só em termos de frequência, quer dizer, quantas pessoas morreram, mas quem eram essas pessoas que morreram, tem as informações lá, de acordo com faixa etária, de acordo com a causa da doença, tem todas as classificações da DataSUS. Algumas a gente não consegue ter acesso por município, só por estado, mas de qualquer forma as informações estão lá. Por que a gente não consegue ter algumas informações por município? Porque às vezes são dados muito pequenos. E então eles são só somados por estado. Outro sistema de informação é o de nascidos vivos, também dentro do DataSUS. Então, quantos nasceram, onde nasceram, em que condições nasceram, se nasceram e morreram, também tem informação lá. O tipo de parto, se foi parto natural, se foi cesariana, todas as informações tem lá. Mais um é do Instituto Nacional de Câncer, que é o registro de câncer de base populacional e o registro hospitalar de câncer. Esse é bem especializado, porque oferece muitas informações sobre a distribuição do câncer na população, dos tipos, né, os diferentes tipos de câncer nas populações. Então, entre brancos, negros, crianças, adultos, homens, mulheres, e o tipo de câncer, e que permite fazer vários estudos. Você escrever um projeto, por exemplo, seria a variável dependente, o câncer, vamos supor câncer de estômago, porque é possível fazer esse recorte, e as variáveis independentes poderiam ser entre adultos, né, ou entre todas as faixas etárias, para saber em qual faixa etária ocorre em maior frequência, entre homens e mulheres, entre pessoas que estudaram mais e que estudaram menos, ou seja, é possível fazer levantamentos completos de, peraí que eu me perdi aqui, de casos da distribuição do câncer. Vocês continuam aí? Vocês continuam me vendo? Sim. Nossa, não tô vendo. Peraí, deixa eu voltar aqui que eu me perdi totalmente aqui. Pronto. Outros exemplos de coleta de dados. Aqui eles eram contínuos. Eu falei para vocês que eram dados que caem todos os dias no sistema. Tem alguns que são periódicos, ou seja, eles ocorrem de vez em quando. Esses dados são renovados. Geralmente isso ocorre por meio de pesquisas. Por exemplo, Inquérito Nacional de Saúde Bucal dos Povos Indígenas. Então, de tempos em tempos, se faz um inquérito, avaliando por meio de amostras, realizadas no país inteiro, para saber qual é a saúde bucal dos povos indígenas. Ou pesquisa de orçamentos familiares, que é outro exemplo para saber se o orçamento das famílias está sendo suficiente para as famílias viverem, por exemplo, se alimentarem, vestirem e terem também recursos para lazer e assim por diante, né? Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher, também de tempos em tempos, ela é realizada no Brasil desde a década de 70, e ela avalia, por exemplo, quantos filhos as mulheres estão tendo, quais são as idades em que as mulheres amamentam mais os filhos em comparação com outras idades. É bem vasta a pesquisa e oferece. Esses dados estão todos disponíveis no DataSUS, a gente pode ter acesso a eles. Ou Pesquisa Nacional de Saúde, ela foi desenvolvida em 2013, a segunda versão seria em 2020. Mas só que tudo indica não ocorreu por causa da pandemia. Ela avaliou no país inteiro por meio de uma amostra, então a amostra, ela é tão bem delineada, que vocês estão aprendendo agora delineamento, ela é tão bem delineada que ela representa o país como um todo. Então, quando eles falam assim, olha, está crescendo a frequência de hipertensão no meio rural,
mas eu não fui nem pesquisado, o IBGE não passou aqui em casa. Ele não passa na casa de todos, é porque é feito um delineamento da pesquisa que, a partir da amostra que é desenhada, é possível estender para a população como um todo. Se a população do Brasil como um todo tem 50% mulheres e 50% homens, a amostra tem que ter essas características. Se a população do Brasil como um todo, eu vou sugerir dados aqui, vamos supor que 30% tem estudado só até 4 anos, então na amostra 30% pode ter estudado só até 4 anos. Então essa amostra, ela representa o país como um todo. Ela tem que ser distribuída no país como um todo, e tem que levantar dados de um número suficiente de pessoas que permita que essa pesquisa tenha credibilidade. Isso são variáveis estatísticas que são incluídas, e essa pesquisa nacional de saúde, ela foi realizada em 2013 e trouxe um perfil geral da saúde da população brasileira. 2013 está longe, né? Então ela não está mais tão atual, mas ela é um indicativo grande ainda das condições de saúde da população brasileira. Outros exemplos de fontes de dados de pesquisa são aquelas que são realizadas em campo. Então, são dados de entrevista, de observações, de experimentos e assim por diante. Aqui, por exemplo, esse primeiro quadro, ele mostra o planejamento de uma amostra. Então, pega um estado, né, uma UF, uma unidade federativa, escolhe os municípios e a distribui que tipo de pessoas serão incluídas nessa pesquisa. Um planejamento que às vezes demora mais o planejamento do que a execução de pesquisa, porque quanto melhor o planejamento, mais segurança aquele que vai executar a pesquisa tem. Ou outros casos, por exemplo, de um ensaio clínico, que eu vou falar nos próximos slides, que pega uma amostra, divide essa amostra em 2 grupos, um de tratamento e outro de controle, aí pega os resultados, avalia para ver se, por exemplo, o teste de um determinado medicamento é positivo, né? Se ele tem eficácia e se ele não causou muitos efeitos colaterais nessa população que foi tratada com medicamento. Eu vou trazer outros exemplos de estudos e daqui a pouco eu falo desse de novo. Estudos ecológicos, diferente da ecologia que vocês estudam no curso de biologia. Aqui, a ecologia quer dizer um curso, uma pesquisa que inclui uma variedade maior de dados, de informações. Então, eles são estudos em que a unidade de análise é uma população, um grupo de pessoas, geralmente na epidemiologia isso mas que pertence a uma área geográfica definida, geralmente e procura-se avaliar os contextos social e ambiental que podem afetar a saúde dos grupos populacionais. Então, se escolhe uma doença, nesse caso aqui, eu trouxe um exemplo de suicídio, que é um agravo à saúde. Então, estudo ecológico sobre os possíveis determinantes socioeconômicos, demográficos e fisiográficos do suicídio no Rio de Janeiro, Brasil, 1998 a 2002. Por que ele é ecológico? Porque se estuda o que determina a doença ou o agravo, aquilo que está por trás, o que é social, o que é ambiental, o que é econômico, o que é político, o que é cultural. Então, são vários outros elementos que estão por detrás da doença, que não diretamente a causam, mas que indiretamente afetam essa população e podem causar problemas de saúde ou agravos, como o suicídio. Então, o que você faz? Uma correlação de indicadores, que são as variáveis de estudo, de condição de vida e indicadores de situação de saúde. Eu vou explicar melhor isso aqui. Por exemplo, estudo ecológico sobre os possíveis determinantes socioeconômicos, demográficos e fisiográficos do suicídio no estado do Rio de Janeiro, Brasil, como eu já li antes. O que determina? Quais são as variáveis de condição de vida? O que é socioeconômico, o que é demográfico e o que é fisiográfico, ou seja, que diz respeito ao ambiente. Qual é o fator aqui, o indicador que determina a situação de saúde? O suicídio, que é vida ou morte. Como todo desenho de pesquisa epidemiológica, ele traz variável dependente, suicídio, variáveis independentes, fatores socioeconômicos, demográficos, fisiográficos, o lugar, Rio de Janeiro, e o período, 98 a 2002. Ele é ecológico, mais uma vez, por quê? Porque existem os fatores que estão sendo pesquisados aqui, que são aqueles que estão atrás, que são aqueles que são a matriz
da causa, né, que são aqueles que lá atrás contribuem para que ela ocorra. A distribuição dos suicídios no Brasil, primeiro, que ela não é homogênea em termos regionais, acontece muito mais suicídio na região sul do que no restante do país. Ela não é homogênea em termos de idade, crianças não se suicidam, né? Ou entre adultos, qual é a faixa etária que mais se suicida? Também não é homogênea essa distribuição. Ela não é homogênea de acordo com as condições sociais, por exemplo, de acordo com o nível de escolaridade, existem grupos que cometem mais suicídios do que outros, em termos econômicos. Então, existem vários fatores que nos ajudam a melhor compreender como o suicídio se distribui na população. Esse é o ponto que vocês têm que ter sempre em mente quando estão pensando num projeto. Como se distribui na população? É o que nós estamos de olho. Como aquilo que é escolhido, a variável dependente, se distribui na população. E aí leva em consideração fatores socioeconômicos, demográficos, geográficos e assim por diante. Nesse caso aqui, desse estudo ecológico, a população que foi incluída no estudo foram todos que cometeram suicídio no Rio de Janeiro entre 98 e 2002. Claro que esses dados foram coletados em sistemas de informação. Incluíram como área geográfica todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, período 98-2002, variáveis de estudo, taxa de suicídio, variáveis de estudo significa que dados eles coletaram, os pesquisadores, né, os autores do artigo, que dados eles coletaram? Então, taxa de suicídio, lembra que na aula passada nós estudamos o que são taxas, taxa de incidência, taxa de prevalência. Então, quando aparece a palavra taxa, a gente não está falando de 10 suicídios, 10 casos, não, a gente está falando de, por exemplo, 0,2 casos em 100 mil habitantes, quer dizer, já foi feito um cálculo para poder usar uma variável que ela generaliza, que permite comparações com outros lugares. Eles pegaram também dados de demografia, ou seja, faixa etária dessa população, gênero, né, masculino ou homem e mulher, dados de nível de escolaridade, educação, ocupação, ou seja, tipo de trabalho, não é profissão. Porque muitas vezes a pessoa tem profissão, é muito comum no Brasil, hoje, engenheiros serem motoristas de Uber. Então, não é a profissão, engenheiro, é ocupação, motorista. Renda, então, se divide em classes, né? Qual é a de renda mais baixa, média, mais alta. Fisiografia, que é o ambiente, as condições do ambiente, saneamento e outras que eles pegaram. Aí, nesse caso, como eles tinham muitos dados, eles usaram para análise a correlação de Pearson, que aí entra na estatística, nós não vamos chegar nesse nível, nós vamos fazer tudo, análises muito simples, muito básicas, que também não é uma disciplina de estatística, né? E nem temos tempo para isso, mas quando há uma grande quantidade de dados, o estudo demanda uma análise estatística mais aprofundada. Um outro exemplo de um estudo ecológico, Índice de Desenvolvimento Humano, que é IDH. IDH é um índice que foi criado há alguns anos já, e existe o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Ele dá uma ideia de quão desenvolvida socioeconomicamente é um lugar. Pode ser um município, um estado, um país, um continente. Quais são os dados que estão incluídos dentro desse IDH? São dados de renda, de saúde e de educação. Então, municípios que têm IDH alto em Mato Grosso, por exemplo, Sinop, o acesso à educação, o acesso ao sistema de saúde e a renda da população, quando calculadas em conjunto, dão a esse município um IDH um pouco acima dos demais municípios. Então, não é só renda, são os outros fatores também. Então, esse estudo, ele incluiu o Índice de Desenvolvimento Humano e a prevenção secundária de câncer de mama e colo de útero, um estudo ecológico. Então, eles associaram, por exemplo, os lugares onde tem maior índice, ou menor, ou médio índice de desenvolvimento humano, com a prevenção secundária de câncer de mama e colo uterino. É um estudo que avalia se pessoas que moram em lugares de maior IDH têm maior prevenção de câncer de mama ou de útero, ou menor, quer dizer, a distribuição disso. O que esse estudo incluiu? Por mulheres que responderam à pesquisa Vigitel, que é uma pesquisa do Ministério da Saúde de vigilância de fatores de risco e proteção de doenças crônicas por inquérito telefônico.
Essa pesquisa, ela é desenvolvida há alguns anos, eu não sei como está atualmente, não venho acompanhando, mas é uma secretaria, um departamento dentro do Ministério da Saúde que liga para pessoas do Brasil inteiro e faz perguntas sobre fatores de risco e proteção de doenças crônicas. Nesse caso, os autores pegaram só os dados de câncer, em meio às demais informações que o Ministério da Saúde tinha coletado. Essas informações, essa Vigitel, ela só ocorre nas capitais. Então, eles pegaram dados das 26 capitais dos estados e do Distrito Federal. O tempo, o período da pesquisa foi o ano de 2011, e eles incluíram, que dados eles coletaram, né, as variáveis de estudo. A proporção de mulheres que realizaram mamografia, primeiro dado. Proporção de mulheres que realizaram o exame Papa Nicolau, o IDH dos municípios, né, das capitais, a idade das mulheres, a escolaridade, a proporção de mulheres com cor de pele declarada branca, proporção de solteiras e prevalência de tabagismo. Essas informações que eles coletaram e também analisaram por meio de uma correlação de Pearson. São muitos dados para se fazer qualquer tipo de análise sem ter um método, né, estatístico. O que eles queriam entender? Era essa correlação. Então, câncer de mama, a prevenção de câncer de mama de colo uterino era a variável dependente, independente era o IDH da cidade, né, que eles incluíram na pesquisa. Outro exemplo, hanseníase, condições sociais e desmatamento na Amazônia brasileira. Esse estudo foi realizado na região de Alta Floresta. Qual foi a população? Todos os indivíduos residentes na área selecionada. Não significa que eles estudaram todas as pessoas que existem nesse lugar, eles estudaram todas as pessoas que tiveram hanseníase, afinal de contas era essa doença que eles estavam estudando. Não também as pessoas, eles pegaram dados de sistema de informação. Área geográfica, Amazônia brasileira, período, ano de 2006. Variáveis de estudo. Então, quais foram os dados que eles coletaram? Registro de casos novos de hanseníase em 2006. Área total em quilômetros quadrados desmatada, que pegaram dados do INPE, provavelmente, para saber quantos quilômetros de floresta foram desmatados em 2006. A proporção de residentes em domicílios com fossa rudimentar, fossa rudimentar é diferente de fossa séptica. Fossa séptica é aquela que tem alguma proteção do ambiente, dos resíduos com o ambiente. Rudimentar é só um buraco. A proporção de residentes em domicílios abastecidos com água de poço e o índice de desenvolvimento humano, o IDH. Então, eles correlacionaram todos esses fatores para saber se existia alguma relação entre hanseníase, as condições sociais, ou seja, o que eles incluíram aqui de saneamento básico e o desmatamento na Amazônia brasileira. Novamente, usaram métodos estatísticos para analisar esses dados. E aqui, qual é a variável dependente? Hanseníase. Sempre a doença ou o agravo é a variável dependente. Quais são as variáveis independentes? As condições sociais e o desmatamento. Não aparece no título, observem, o ano do estudo, só o lugar, né? Amazônia brasileira, definiu geograficamente. O ano, ele apareceu depois nas informações que vieram provavelmente no resumo, mas aqui no título não, quer dizer, não é obrigatório também que essa informação apareça no título. Mais um exemplo. Internações por pneumonias e queimadas, uma abordagem espacial. Qual foi a população incluída na pesquisa? Todas as crianças de 0 a 4 anos residentes na área selecionada. Observa que nesse estudo não inclui todas as pessoas de um determinado lugar, mas sim só as crianças. Onde é o lugar? Estado do Mato Grosso. Então, determinou geograficamente onde vai ser, né, de onde vêm os dados. O período, 1º de janeiro a 31 de dezembro de 1º de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2009, ou seja, 2 anos. Quais foram as variáveis? Quais foram os dados coletados? Registro de internação por pneumonia por município e focos de queimadas. Esses dados foram correlacionados. E aí se entendeu qual é a distribuição da pneumonia de acordo com as queimadas. Será que os municípios que têm mais queimadas têm mais casos de pneumonia? Essa provavelmente era a pergunta do estudo. E eles responderam com base em dados que foram coletados em sistemas de informação. Registro de internações é no DataSUS e focos de queimada é no INPE. E analisaram e publicaram em uma grande revista.
Outro tipo de pesquisa são os estudos transversais. São investigações que produzem instantâneos, ou seja, fotos da situação de saúde de uma população ou comunidade com base na avaliação individual do estado de saúde de cada um dos membros do grupo, daí produzindo indicadores globais de saúde para um grupo investigado. Eles são realizados, por exemplo, por meio de entrevistas, de diagnósticos, né, nas comunidades. Então, os dados, eles são individuais. Se entrevista uma pessoa e pergunta para ela, por exemplo, vamos estudar gastrite, né? Nos últimos 3 anos, o senhor teve algum sintoma, e aí faz uma relação, né, desses sintomas relacionados à gastrite? Sim, não. Então, vá perguntando, e depois que tem todo esse conjunto de informações, entrevistou 200 pessoas. Aí, cada uma dessas pessoas, quando se perguntou sobre a gastrite, também se fez outras perguntas. Qual a idade do senhor? É homem ou uma mulher? Até que série o senhor estudou? Então, se fez várias outras perguntas. Depois, então, você vai estudar como se distribui a gastrite na população. Ela atinge mais homens e mulheres? Ela atinge pessoas mais novas ou mais velhas? Atinge quem estudou mais, quem estudou menos? Entendeu? É a distribuição da doença que é investigada em termos populacionais, perguntando a indivíduos. Então, se soma esses dados de todos os indivíduos e se faz uma análise populacional. Exemplo: relação entre bem-estar espiritual e transtornos psiquiátricos menores, um estudo transversal. Essa pesquisa incluiu estudantes universitários da Universidade de Pelotas, no sul do Brasil, é uma das universidades em que a epidemiologia é uma das áreas mais fortes, reconhecida no país todo. As pessoas, quando querem se especializar na área de epidemiologia, ficam de olho nessa universidade. Período maio a junho de 2001, quer dizer, 2 meses. O que eles pegaram? Eles pegaram uma escala de bem-estar espiritual que já tinha sido definida por outros autores, que está relacionada ao bem-estar, de quanto essa pessoa se desenvolve espiritualmente. Então, eles mediram bem-estar espiritual, crença religiosa, e gênero, curso, qual curso que ele estudava na universidade, grupo religioso, tempo de participação em um grupo religioso e número de atividades espirituais. Para quê? Para definir se essa pessoa tinha transtornos psiquiátricos e se existia relação entre, por exemplo, a hipótese deles poderia ser: quanto melhor o bem-estar espiritual, menor é o número de casos de transtornos psiquiátricos. Eles aplicaram questionários perguntando. Então, mais uma vez, nos estudos transversais, se faz levantamentos individuais, indivíduo por indivíduo, e depois se agrupa as informações e se faz análises gerais. Quando se faz estudos como os anteriores que eu citei, que vai buscar as informações no sistema de informação, você não fica preso a indivíduos, você não sabe quem é quem que está ali. Aqui, sim, tem essas informações, mas a análise não é baseada no indivíduo, é baseada no coletivo. Mais uma vez, eles fizeram, né, testes estatísticos, vocês não vão fazer. E estudos de coorte, que são estudos que se propõem a observar em uma população previamente definida qual será ou qual foi a incidência de determinada doença ou fenômeno relacionado à saúde e à doença. Eles são de 2 tipos. Coorte significa, são estudos temporais. Ou você escolhe uma população e fica estudando ela por 10 anos, ou você escolhe uma população e olha por trás, nos últimos 10 anos, o que essa população fez de acordo com aquilo que você decidiu estudar. Então, eles são concorrentes quando eles são prospectivos, ou seja, quando eles são projeções para frente, e são históricos quando eles são retrospectivos, quando eles olham para trás. Eu trouxe um exemplo de cada um. Mortalidade neonatal precoce no município de Caxias do Sul. Foram incluídos todos os nascimentos hospitalares, ou seja, esses dados foram buscados no sistema de informação, no município de Caxias do Sul, no período de 5/12/94 a 5/12/95. O que eles pegaram? Pegaram esses dados de um ano, no município de Caxias do Sul, e acompanharam durante esse um ano, melhor dizendo, o que aconteceu em termos de nascimentos no hospital. Então, esses nascimentos hospitalares foram relacionados, acho que aqui tem algum erro, taxa de suicídio não, mas foram relacionados com informações relacionadas à mãe, depois eu dou uma olhada
onde está o erro aqui. Mas aí, eles acompanharam os nascimentos do hospital durante um ano. Então, é um estudo de coorte, você vai acompanhando, pegando os dados mensalmente, diariamente, semanalmente, e vai avaliando eles à medida que eles vão acontecendo. Outro exemplo. Estudo prospectivo da perda dentária em uma coorte de idosos dentados. Eles estudaram quem? Idosos que tinham dentes. Em 7 grandes cidades da América Latina e Caribe, no período de 2006 e 2010, e avaliaram o quê? Número de dentes presentes, características sociodemográficas de uso e acesso a serviços de saúde. É um estudo prospectivo, ou seja, ele olhou para frente. Então, eles ficaram de 2006 a 2010 acompanhando idosos para entender como, à medida que eles iam perdendo os dentes, quais eram aqueles grupos populacionais que mais perdiam os dentes. Os que tinham melhores condições sociais, ou de acordo com que idade, ou eram os que mais usavam o serviço de saúde. Eles foram investigando características dessa população que foi escolhida, de idosos com dentes, para saber quais eram aqueles dentro desse grupo que perdiam mais dentes. Outro exemplo, grau de incapacidade física de portadores de hanseníase. Esse é um estudo retrospectivo, ele olhou para trás. Então, pegou dados de 98 a 2008, mais uma vez, o que é prospectivo e retrospectivo? Prospectivo é um estudo que é planejado para começar amanhã, e aí durante 10 anos ou 10 meses, se acompanha essa população que está incluída no estudo. O retrospectivo é aquele que pega de hoje para trás. Eu posso pegar, por exemplo, pessoas com câncer de pulmão, a população que tem diagnóstico positivo para câncer de pulmão em Mato Grosso, e pegar as informações dessa população ao longo dos últimos 10 anos para saber quem fumou, e quanto fumou, por quanto tempo fumou. Essas pessoas que fumaram tinham que condições socioeconômicas, tinham que características em termos de idade, de nível de escolaridade, né, de moradia e assim por diante. Ou seja, eu vou perguntar para elas como foi o passado delas. E aí é um estudo de coorte também. Nesse caso aqui, dos portadores de hanseníase, então eles estudaram aqueles que tiveram perdas de membros e assim por diante, lesões, úlceras, num período de 10 anos, em Presidente Prudente, São Paulo. E, por fim, o último tipo de pesquisa da epidemiologia são os estudos de caso-controle. São investigações em que é verificada a possível existência de associação causal entre a exposição e aos fatores de risco da doença em estudo. Exemplo. Fatores dietéticos e câncer oral. Esse aqui não é o último exemplo, eu tenho mais um depois, lembrei agora. Fatores dietéticos e câncer oral, ou seja, você pega 2 fatores que podem estar relacionados. Fatores dietéticos é o que está na dieta dessas pessoas, e câncer na boca ou no esôfago, por exemplo. Então, se investiga. Indivíduos com câncer oral, nesse caso, isso foi estudado no município de São Paulo, no período de 98 a 2002. Então, quais são os dados relacionados à presença de câncer e os fatores dietéticos? Então, eles usaram indicadores socioculturais, história ocupacional, ou seja, no que trabalhou durante a vida, condições de moradia, tabagismo, consumo de álcool e mate, história familiar de câncer, antecedentes de infecções selecionadas e um inquérito dietético. É um absurdo de número de questões que foi levantado por meio de questionários, e foi feita uma análise multivariada para saber se existia uma relação entre a dieta e o câncer oral. Aqui, esse é o outro. Estudos de intervenção. São aqueles em que o pesquisador, ele provoca uma intervenção na população que ele está estudando. Ele não simplesmente vai lá e coleta dados, mas ele faz uma modificação e avalia essa modificação. Tenho 2 exemplos. O primeiro é sobre leishmaniose visceral. São investigações em que o investigador introduz algum elemento crucial para a transformação do estado de saúde dos indivíduos ou grupos participantes do estudo, visando testar hipóteses etiológicas ou avaliar a eficácia ou efetividade de procedimentos diagnósticos preventivos ou terapêuticos. Em síntese, controle de leishmaniose visceral em meio urbano, estudo de intervenção randomizado fatorial. Eu vou explicar o que é isso.
Esse grupo de autores desse artigo, ele escolheu o município de Tararé, que é o município, não, o bairro de Tararé, que é um bairro de Teresina no Piauí, que é uma região com alto número de casos de leishmaniose visceral, e aí eles fizeram, em uma parte do bairro, borrifação intradomiciliar e de anexos residenciais, ou seja, pulverizaram para matar o mosquito, que é o vetor da leishmaniose visceral. Na outra parte do bairro, eles borrifaram intradomiciliar, quer dizer, dentro de casa, e eliminaram os cães infectados. No terceiro lugar, eles fizeram a combinação de borrifação intradomiciliar, ou seja, pulverização dentro das casas, e de anexos residenciais e eliminação dos cães. Para testar se qual era mais eficiente, só pulverizar a casa e o que tem em volta da casa, se galinheiro, chiqueiro, né, ou só outras moradias, se pulverizar e eliminar os cães, ou se pulverizar e trocar de novo, mas enfim, e eliminar os cães. E no local, parte desse bairro, eles não fizeram nenhum tipo de intervenção, né, além da borrifação. Analisaram esses dados para ver qual era mais eficiente para diminuir os casos de leishmaniose visceral. Eu trago um mais atual, que é uma análise da vacina da Covid-19, que também é um estudo de intervenção, e tudo isso é epidemiologia. Tanto a distribuição da doença, quanto a testagem da vacina é epidemiologia. Então, esse artigo foi publicado recentemente, ele avaliou a segurança e eficácia de uma vacina de RNA mensageiro para a Covid-19. A vantagem de estar estudando biologia é que a gente começa a entender todas essas pequenas siglas, né, e pode explicar para os outros. Então, eles incluíram 43.548 participantes voluntários, pessoas de todo mundo, inclusive do Brasil, no período de 27 de julho de 2020 a 14 de 2020, de 14 de novembro de 2020. Foi um estudo multinacional, foi feito em vários países, desenvolvido pela Pfizer, controlado por placebo, cego para observadores, para 43.448 pessoas designadas aleatoriamente, que receberam na proporção 1 por 1 dose de placebo e da vacina. Deixa eu explicar isso melhor. Então, eles pegaram 43.448 pessoas, olha que no início era 43.548, tem 100 pessoas a menos, quer dizer, 100 pessoas não estavam aptas a participar. Então, eles pegaram essas 43.448 pessoas, dividiram em dois grupos, 1 por 1, ou seja, o número que tinha em um grupo era o número que tinha no outro grupo. Uma parte do grupo recebeu a vacina e a outra parte do grupo recebeu doses de placebo. Ninguém sabia, tanto que ele é cego para observadores, então as pessoas que estão participando, eles não sabem se eles estão recebendo a vacina ou se eles estão recebendo a dose de placebo. Pode ser água com farinha. Vacina não, né? Não quando são comprimidos que se coloca farinha. Mas, enfim, pode ser alguma outra substância que foi introduzida no organismo desses participantes, que era só placebo, ela não tinha a função de imunizar esses participantes. Os resultados, 21.720 participantes que receberam essa vacina de RNA mensageiro, dentre eles, houveram 8 casos de Covid-19. Entre os 21.728 indivíduos que receberam placebo, houve 162 casos de Covid-19. Então, eles fizeram um estudo de intervenção, dividiram o grupo em dois e avaliaram os resultados para a Covid-19, que era o objetivo da vacina, entre o grupo que recebeu a vacina e o grupo que recebeu o placebo. Esse é um estudo epidemiológico de intervenção e, se nós tivéssemos um curso presencial, a gente poderia até criar alguma coisa de um estudo de intervenção, por exemplo, na área de educação, que é mais nossa área no campo da biologia, mas é possível. Tá, antes de eu agora falar do projeto de vocês, eu quero voltar a vocês e eu quero saber se eu falei demais, se ficou claro, como é que está a compreensão de vocês, tudo que eu falei. Se tem dúvidas, gostaria que vocês se manifestassem.
Olha, Claro. Pro, não é que você falou demais, mas eu vou rever a aula, porque foi muito conteúdo. Não tenho o que dizer minha dúvida específica. Entendi, Giovana, e eu já imaginei que isso fosse acontecer. Infelizmente, eu não posso reduzir, eu preciso trazer muito. E se vocês se for rever a aula, você vai perceber que, na verdade, não é muito conteúdo, é muita informação, porque eu coloco muitos exemplos. Mas é porque eu acho que os exemplos ajudam vocês a compreender melhor. A única dúvida que eu tenho é se vai ser enviado algum documento modelo para a gente estar fazendo o envio da proposta, ou não, a gente só vai redigindo no documento Word mesmo e encaminha, né, a versão final depois no Siga. Vitor, eu não me atento muito a essas formalidades. É uma página de Word que vai ter um título, o nome dos autores e um projeto. As partes do projeto eu vou explicar para vocês agora. Mas não precisa nem ter capa, não precisa nem ter essas outras formalidades. O que me importa é o conteúdo, não me atenho muito a formato. Ok. Mais alguém? Tudo claro? Então, deixa eu falar do projeto. Vou colocar a apresentação de novo, eu tenho 2 páginas ainda para mostrar para vocês, e aí agora sim eu gostaria que vocês se manifestassem caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Aparece para vocês? Tá aparecendo. Tá, eu vou pegar uma proposta fictícia. Deixa eu criar aqui um exemplo, que a partir dele eu vou desenvolver, então, agora o projeto que eu escreveria. Vamos supor que eu, Marla, quero estudar a distribuição dos acidentes com motocicleta em alta floresta. Então, fixem nesse exemplo. Eu quero estudar a distribuição dos acidentes por motocicleta em alta floresta, certo? A única opção que eu tenho esse semestre é de fazer levantamentos em sistema de informação. Não posso sair à rua, não posso fazer entrevista, não posso aplicar questionário, não posso. Poderia até elaborar um formulário no Google e encaminhar as pessoas, mas isso não funciona em curto espaço de tempo, então a única opção que eu tenho é acessar o sistema de informação e obter essas informações, que é o caso de vocês também. Então, que tipo de estudo eu vou desenvolver? Eu quero estudar a distribuição dos acidentes por motocicleta em alta floresta. Quando eu falo a palavra distribuição, significa que eu quero saber quem são as pessoas que mais se acidentam, se homens, se mulheres, que idade, né, que ocupação eles têm, informações relacionadas a essas pessoas. Então, que tipo de estudo eu vou desenvolver? É um estudo ecológico. Ele poderia ser transversal se eu fosse aplicar questionários, ele seria de corte, se eu iria acompanhar essa população por um tempo, prospectivo ou retrospectivo, né? Ele seria de caso controle, se eu acompanhasse, controlasse a situação, e ele seria de intervenção se eu fosse lá pegar todos os motociclistas durante um ano e fazer uma formação para eles terem mais, para reduzir os riscos, né? E depois avaliar se teve resultado. Então, nenhum desses últimos é o meu caso, o primeiro é ecológico. Então, eu já respondi uma pergunta de vocês. Que tipo de estudo que vocês vão desenvolver? Ecológico. Em que espaço? Eu defini que eu vou estudar os acidentes de motocicleta em Alta Floresta. Então, eu já tenho espaço. Município de Alta Floresta, Estado do Mato Grosso. Em que período de tempo? Eu quero estudar os acidentes de motocicleta em Alta Floresta nos últimos 5 anos, ou seja, de 2016 a 2020. Final de 2000, início de 2016 a final de 2020. Então, eu tenho 5 anos, então eu já tenho a variável dependente, que são os acidentes de motocicleta, eu já tenho o local, que é o município de Alta Floresta, e já tenho o período de tempo, os últimos 5 anos.
A variável dependente, que é a pergunta 4, qual é ou quais são as variáveis dependentes? A gente já tem a resposta. Acidente de motocicleta. Quais são as variáveis independentes? Eu falei para vocês que eu quero estudar a distribuição dos acidentes. Então, as variáveis dependentes são gênero. As pessoas que sofreram os acidentes, do total, no período que eu coloquei, como parte do estudo, quantos eram homens e quantos eram mulheres. Então, eu preciso coletar informações de gênero. Eu também quero saber que nível de escolaridade eles tinham. Então, eu preciso coletar informações sobre os níveis de escolaridade. Então, estudaram até 4 anos, estudaram mais que 4 anos, estudaram 9 anos, ou mais de 9 anos, ou estudaram Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, ensino superior. A classificação é o que crio. Essas são variáveis independentes. Então, eu decidi que na distribuição dos acidentes em motocicleta em Alta Floresta, no período de 2016 a 2020, eu vou estudar como esses acidentes se distribuíram de acordo com gênero e nível de escolaridade. Posso colocar mais variáveis? Posso colocar renda, posso colocar local de moradia, ocupação, dizer, qual é o trabalho dessas pessoas que sofreram acidentes. Qual é o objetivo da pesquisa? Analisar ou compreender ou investigar a distribuição dos acidentes de motocicleta no município de Alta Floresta no período de 2016 e 2020. Está vendo que vai se repetindo? Eu só tenho que ter clareza de o que é que eu quero estudar. E essas perguntas me ajudam a definir o que é que eu quero estudar. Quais são os procedimentos metodológicos? Os dados, onde os dados serão coletados, que dados serão coletados e como os dados serão analisados. Então, os dados serão coletados no DataSUS, porque ele disponibiliza dados sobre acidentes de motocicleta, né? Serão coletados dados sobre o número de acidentados e dados sobre gênero, se homem ou mulher, e de acordo com, e dados sobre o nível de escolaridade das pessoas que sofreram os acidentes. Como os dados serão analisados? Nós vamos cruzar, sem usar nenhum tipo de ferramenta estatística, esses dados para saber se os acidentes de motocicleta ocorrem mais entre homem e mulher e ocorrem mais entre quem estudou mais ou quem estudou menos. Pronto, tenho meu projeto escrito. Como isso vai ser apresentado? Sim, num modelo. Esse é o modelo do projeto que vocês, aí respondendo a pergunta do Vitor, que vocês vão apresentar em uma folha digitada. Então, o título do projeto, no meu exemplo, é Distribuição dos acidentes de motocicleta em Alta Floresta de 2016 a 2020. Pronto, tem o título. O título diz tudo aquilo que eu vou estudar. Ele define o local, o período e a doença ou agravo à saúde. Nesse caso, acidentes. Não é uma doença, mas é um agravo à saúde. Então, na identificação, primeiro colocou o título no início da página, em seguida a identificação, o nome dos autores. Então, lembra que os autores são aqueles que estão escrevendo o projeto. Lá depois, no resumo, quando vocês forem fazer, eu também entro como autora, porque eu sou a pessoa que estou supervisionando vocês. Mas nesse caso do projeto são vocês, então o nome dos projetos e as credenciais. De que disciplina? Então, disciplina de Epidemiologia e Saúde Pública do curso de Ciências Biológicas da Universidade do Estado do Mato Grosso. Informações básicas para identificar quem vocês são. Aí começa a introdução. Então, informações básicas sobre a doença ou agravo à saúde e seus possíveis determinantes. No meu caso, eu estou estudando acidentes de motocicleta. Então, eu posso começar a introdução assim. No Brasil, o número de acidentes de motocicleta tem aumentado nos últimos 20 anos, e a principal causa tem sido a ampliação do número de motocicletas para a realização de trabalhos, por exemplo, office boys, mototáxi e assim por diante, né, as entregas agora, né, por aplicativo e assim por diante. Então, essas informações eu coleto de outros artigos, de outros estudos, só para contextualizar no início da introdução do que eu estou falando. Então, eu começo a introdução como um funil, né, eu começo falando do assunto de forma ampla e agora eu vou afunilando. Então, informações básicas da região. Eu preciso falar um pouco da região. Eu estou estudando Alta Floresta. Alta Floresta é um município no norte, no extremo norte do Mato Grosso, tem 51.900 habitantes. É uma cidade com forte presença de motocicletas. Aí, se tiver informações de outros estudos, já pode colocar ali. E, em seguida, eu venho com o objetivo. O objetivo do estudo é
compreender a distribuição de acidentes de motocicleta em alta floresta nos anos de 2016 a 2020. Pronto, fechei minha introdução. Em seguida, eu apresento os procedimentos metodológicos. Aquela página anterior, que eu coloquei aquelas 10 perguntas, eu usei ela apenas para construir os elementos que eu trago aqui, que eu apresento aqui nesse texto do projeto. Então, procedimentos metodológicos. Tipo de estudo. Trata-se de um estudo ecológico, desenvolvido no município de Alta Floresta, no período de 2016 a 2020. As variáveis dependentes são os acidentes, a variável dependente são os acidentes de motocicletas, independentes são gênero e nível de escolaridade. Os dados serão obtidos no DataSUS, serão dados do número de pessoas, né, da ocorrência de acidentes de motocicleta, de gênero e de nível de escolaridade. Para análise serão organizadas tabelas e gráficos, e os resultados serão apresentados em um resumo científico. Pronto, eu dei um exemplo completo do que é o modelo de um projeto, conforme vocês vão elaborar o de vocês. Então, tem aí já um modelinho. Percebem que várias coisas se repetem. E é assim, projeto de TCC é assim, projeto de dissertação é assim, de doutorado, de tese de doutorado é assim. A gente vai repetindo as coisas para a gente entender o que é que nós estamos estudando, ou, nesse caso, nos propondo a estudar, para quê? Depois vocês elaboraram isso, essa é a receitinha, né? Esse é o planejamento. Depois da semana que vem, quando vocês já tiverem entregue isso, durante a semana que vem, vocês vão coletar esses dados. Então, um cuidado. Professora, eu quero estudar câncer de mama em alta floresta. Faz o projeto, aí me apresenta, sem ter olhado nos sistemas de informação, se essa informação existe. O teu projeto não serve para nada. Então, precisa também, embora vocês não vão coletar os dados essa semana, mas vocês precisam dar uma olhada lá. Nos sistemas de informação, DataSUS, por exemplo, no sistema de informação do Estado, para vocês, da Secretaria de Estado de Saúde, para vocês terem noção se esses dados que vocês estão se propondo a incluir no estudo de vocês existem. Tá, e como é que vocês vão saber, né? Nós não tivemos essa aula ainda, eu compartilhei com vocês um link da aula. Então, essa aula que eu ensino vocês a coletar os dados no sistema de informação, ela não é presencial, ela não é síncrona, né? Ela é assíncrona. Ela já está com vocês, vocês já tem o link e vocês já podem assistir, e eu fico à disposição de vocês no WhatsApp para tirar as dúvidas. Então, você já tem tudo nas mãos. Vocês têm explicação de como são feitos os estudos em epidemiologia, você tem a explicação de como vocês podem elaborar o projeto, e vocês têm a gravação da aula, que é do semestre passado, mas ela é válida, ela é a mesma coisa, eu já encaminhei, inclusive, os slides de como os dados são coletados. Então, vocês têm tudo nas mãos, agora vocês começam a trabalhar com isso, e eu fico aqui à disposição para ir esclarecendo as dúvidas que vão surgindo ao longo da semana. Entenderam? Quais são as dúvidas? A cara de assustado. Quais são as dúvidas? Querem citar algum exemplo, alguma coisa que vocês pensaram em estudar para eu já observar, comentar com vocês se é possível, se não é possível, alguma coisa assim? Professora, boa noite. Boa noite. O povo já dividiu, já separou, já sabe o que vai fazer ou não? Não, eu não fiz isso porque eu pretendo fazer isso pelo WhatsApp provavelmente amanhã. Aqui não dá, Cida, porque nós estamos em pouco, nós estamos em 9 na sala. A turma tem 18 alunos. Então, amanhã no WhatsApp vocês vão se identificando, eu chamo, né, faço essa chamada. Não quis fazer hoje porque primeiro dia de retorno, né, mas amanhã a gente faz e aí nós vamos definir as duplas. Mas vocês já podem pensar nisso e amanhã a gente fecha, tá bom? Entendi. Eu peguei sua aula de novo, assim, atrasada, vou assistir novamente. Mas, a princípio, então, é só uma parte que é para a gente fazer, né? É só um começo. A pesquisa já, né, é aquele etapa que você vai pedir, seria isso.
É isso, Cida. Agora é só o planejamento, mas é bom já dar uma olhadinha e ver se os dados que vocês estão se propondo a coletar existem, né? Para não correr o risco de você pensar, planejar um bolo e não ter ovos em casa, entendeu? Eu entendi. É um planejamento que vai dar assim, no máximo uma página, no que Exato, eu quero fazer. Aí semana que vem, aí eu vou ter que fazer a pesquisa. exatamente. A semana que vem a gente executa o bolo e depois a gente faz a festa. Tomara que saia no café. Entenderam? Entendeu, Cleonice? Lucas, Thaisa, Jéssica, Giovana, Vitor, todo mundo Sim. entendeu? Entendi. Que Sim, bom, professora. que bom, eu fico feliz. Eu tentei tornar muito didático, porque eu queria que vocês compreendessem. Sinceramente, professora, é lindo. Professora, Parece ser tão fácil. Vamos ver na hora de fazer. A forma que você ensina parece que é fácil, né? Será, Cida? Será? Vocês vão conseguir, eu vou estar dando todo o apoio para vocês durante a semana. Só não pode deixar para a última hora, porque eu não atendo em sábados e domingos, né? E nossa aula é na segunda, então vocês têm que fechar tudo isso até sexta, me encaminhar para eu poder corrigir. Fala, Jéssica. No caso, uma dúvida, eu posso fazer individual, né? Ou Pode, tem que Jéssica? ser em dupla? Não, pode fazer individual, sem problema. Tranquilo. Obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida? Ninguém mais? Se vocês assistirem a aula e surgirem dúvidas, me escrevam. Se vocês forem elaborar o projeto e surgirem dúvidas, me escrevam, enviem áudio. Não tentem carregar a dúvida. Tentem esclarecê-la o mais rápido possível. Eu estou aqui para isso. Então, não sintam-se envergonhados em falar comigo, tímidos. Podem me procurar, podem me falar, não sendo de madrugada, nos finais de semana, eu respondo e faço isso com muito prazer. Tá bom? Então, eu encerro a gravação aqui e a aula também, e a gente vai se falando. Vitor, quer falar alguma coisa? Professora, eu queria perguntar sobre a questão de questões que a senhora tinha comentado, e aí eu tô meio por fora, que eu não sei. Sim, eu iniciei a aula falando que eu não abordaria as questões hoje, porque senão a aula ficaria muito pesada. Então, eu decidi deixar essas questões mais para frente, elas não vão interferir no projeto, porque se eu entrasse hoje falando das questões, eu gastaria muito tempo da aula, já é tarde, estamos cansados, é o primeiro dia, e acabaria não tendo tempo para abordar o que está relacionado ao projeto, que é o que vocês precisam entregar, que nós não podemos deixar para o final do semestre, senão acumula muita coisa para vocês. Então, foi uma escolha, entendeu? Uhum. Mais alguma coisa? Não? Bom, boa semana para vocês. Feliz ano novo. Que a gente tenha um ano bem mais tranquilo que 2020. E muito sucesso a vocês durante esse ano. Quem está para concluir o curso de biologia, porque essa disciplina é ofertada no nono semestre, né? Quem está para concluir o curso de biologia, que chegue esse diploma esse ano, né? Eu estarei com vocês com tudo aquilo que vocês precisarem. Tá bom? Um abraço a todos vocês e até a próxima aula, ou não, não isso. Até o próximo encontro, porque nós vamos ficar conversando durante a semana toda. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, boa noite, Cida.